Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Eu quero refletir com você hoje a questão do ambiente de trabalho. Aquele ambiente não tão agradável, às vezes carregado, desmotivador. Por que será que ele está assim? Lembra da história dos cachorros no parque de espelhos? No parque de diversões, naquela área dos espelhos? Tem a questão do cachorro sisudo, que chega nos espelhos, e vê aquela cara amarrada e diz que o ambiente não é legal e, na verdade, ele está refletindo, a sua fisionomia no espelho e está tirando conclusões através de si mesmo. Tem o cachorro de boa, felizinho, aquela cara alegre que chega nos espelhos e fala: oba, que ambiente legal, aqui que eu vou ficar, porque está refletindo a sua própria imagem. Esta é uma reflexão em relação ao ambiente, o quanto a gente carrega as nossas experiências, a nossa percepção e leva para o ambiente e acha que o ambiente é legal ou não é legal através da nossa perspectiva e do nosso humor também, porque tem dias que a gente está de mau humor e tem pessoas que são mau humor constante ou bem humor constante, Mas além disso, no ambiente, além daquilo que a gente vê, que a gente carrega, que a gente leva nosso no ambiente, que reflete, tem a questão dos demais, porque o ambiente é coletivo, são várias pessoas. E muito do que acontece no ambiente de trabalho está relacionado à figura da liderança daquele ambiente. Então, aquele chefe que reclama de tudo ou que fala de uma maneira agressiva com o funcionário, que a gente usa o termo do assédio moral, e às vezes a pessoa não precisa te tratar mal, usar palavras com você que te firam, mas a própria postura dela no ambiente já vai carregando esse ambiente. Então não é um assédio moral direto, a pessoa não está te desrespeitando, ela não está te diminuindo, ela não está te agredindo, mas a forma de conduta dela torna aquele ambiente negativo, nocivo, reflete de uma maneira negativa. É aquele líder que não aceita opinião, você vai lá, você faz um levantamento estatístico, que você faz um diagnóstico da situação, e aí você leva para ele, pode até ser seu chefe ou ser seu igual, e ele não aceita, ele acha que você está se intrometendo no serviço dele, que você está querendo tirar o lugar dele. E um trabalho em equipe, subentende-se que todos vão contribuir para que o trabalho melhore. Não é meu, não é seu, é nosso. E deveria ser nosso, deveria ser encarado como nosso. Mas a pessoa já está armada por insegurança, por incompetência muitas vezes, ou por inveja da outra pessoa que tem um potencial diferente que ela não tem e já age dessa maneira agressiva. Eu vejo colegas que o funcionário vem pedir uma informação, fala assim, não sei. São coisas mínimas, isso relacionado ao trabalho, mas às vezes das relações pessoais mesmo. Por exemplo, eu tenho um problema sério com ar-condicionado, seja no transporte público, seja no ambiente de trabalho. Eu tenho alergia, então eu chego num ambiente que tem ar-condicionado, eu tuço. E nesse tempo de pandemia, se você tosse, as pessoas já olham apavorada para você. Será que é Covid? Será que não é Covid, E é complicado, porque estou sempre com pastilha, com drops, com chiclete para diminuir. Essa tosse fica me segurando, me controlando, mas é alérgico, não é uma coisa que eu controle no ambiente. E eu tenho algumas colegas de trabalho que adoram ar-condicionado numa temperatura bem baixa no ambiente, calorzinho. Então eu entro na sala e já começo a tossir. Só que eu não reclamo mais, Eu já falei do meu problema, a pessoa mantém, e aí eu vou me aguentando, vou chupando minhas pastilhas e tal, porque para não prejudicar o outro também, o meu espaço. Levo o meu chalezinho, minha blusa para tentar me proteger um pouco, mas vou dando o meu jeito. Aí esses dias uma outra colega entrou na sala e falou assim, nossa, como essa sala tá gelada, fulana, você não sente frio? Que é a colega que gosta do ar-condicionado.
Falei, eu não, por quê? Você está com frio? Põe uma blusa. Então é bem assim, eu cuido de mim, não tô nem aí para você. Foi a leitura que eu fiz. Ela não tá nem aí para mim, nem aí para o outro, ela tá pensando nela. Egoísmo total, né? E isso faz o quê? Faz crescer em mim um sentimento de aversão, porque eu tô vendo uma pessoa ali que não me considera no dia a dia. E isso é muito ruim. Então tem essa postura, não aceita colaboração, seja por insegurança, seja lá por que for, acha que estão querendo tirar o seu lugar, ou se não, um chefe que chega para a gente, né, tem uma situação de desentendimento ou de mal entendimento da situação, aí ele chama para conversar já de uma maneira agressiva, já gritando, isso já provoca em todas as pessoas envolvidas um sentimento, primeiro, de autoproteção, né? Assim, eu preciso me proteger, então eu já crio um muro, uma barreira ali, que eu preciso me proteger naquela situação. Depois, um sentimento de mágoa. Peraí, eu não fiz nada, principalmente quando a gente é inocente na situação. Eu não fiz nada, eu não falei nada, nem me perguntou o que foi que aconteceu de fato, já chega assim de uma forma agressiva, e aí o ambiente fica ruim. O que vai refletir? Vai refletir um ambiente negativo, porque aí no outro dia, naquele dia mesmo a gente quer catar as coisas e ir embora. No outro dia a gente não quer voltar a trabalhar. Então, muito do ambiente de trabalho, ele é reflexo das posturas das pessoas, principalmente dos líderes. E aí, a maioria dos ambientes tem questões de fofoca, tem questões de disse-me-disse, as pessoas falando por trás. Por que isso acontece? É só maldade do ser humano que gosta de falar mal do outro ou de criar intriga? É só isso? Ou é uma maneira das pessoas pedirem socorro, mostrarem que a situação não está satisfatória, que o ambiente não está legal, que o reflexo daquele espelho, que é o ambiente, é o do cachorro sisudo, bravo, né? Que não é convidativo ao retorno, à continuidade naquele ambiente. Então não é uma questão de ser falso, não é uma questão da gente fingir se dar bem com todo mundo, mas é questão sim de respeito, é questão sim de promover o diálogo, porque se a gente não consegue fazer isso na equipe de trabalho, como que nós vamos fazer isso na rua, no atendimento com as pessoas em situação de vulnerabilidade? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai promover esse atendimento com qualidade nos serviços de acolhimento? Porque a gente já vive num ambiente de muita vulnerabilidade, de muita agressividade, de angústia por falta de política pública, de possibilidade de encaminhamento. Você está lá atendendo na rua uma família e aí você vai acessar os centros de acolhida para essa família, você não encontra. Você está lá a pessoa com um animal, com um cachorro, e você procura lugar para acolher essa pessoa, não encontra, ou se encontra, a pessoa não quer ir pelas condições do lugar. Não tem vaga para todo mundo. A pessoa tem comprometimento mental, a maioria dos serviços não tem condições ou não quer receber. A pessoa tem deficiências, comorbidades, né? Está com sonda, está com muleta, está com a cadeira de rodas ou precisa de uma cadeira de rodas, mas não tem, nem está com, e a gente não tem como conseguir. Então a gente já lida com muitas situações estressantes, desgastantes, que mexem com o emocional, que nos desafiam pela falta de possibilidades de atendimento, e a gente não consegue promover um ambiente amigável, um ambiente acolhedor dentro das nossas equipes de trabalho. Isso dói, isso é difícil, isso é desmotivador. Então eu convido você a pensar como está o seu ambiente de trabalho. Se você é líder, como você está exercendo essa liderança em relação ao relacionamento da equipe? Como que você está se comportando em relação às contribuições que a equipe pode te trazer? A esse sentido de equipe mesmo, de compartilhamento do trabalho, né, de
fazer com que as pessoas trabalhem de uma maneira mais aproximadas, mais acolhedoras, mais conectadas com os outros profissionais que trabalham com ela, para conseguir fazer a conexão com o usuário que vai ser atendido. Se você não é líder, você é liderado, avalie um pouco como está o ambiente de trabalho e como é a postura do seu líder, da pessoa que está na liderança da sua equipe, como que ela está se comportando e como que isso está refletindo. Ah, mas se eu sou liderado, como que eu vou mexer nesse ambiente? Meu líder é assim mesmo, é autoritário, ele é meio agressivo, né? Ele não é nada acolhedor. Como que eu vou mudar isso? É uma coisa para se pensar. Quando a gente responde de uma maneira diferente, porque a tendência é assim, a pessoa é agressiva com a gente, ou a gente responde na mesma altura, ou a gente se omite porque se encolhe, eu sou liderado, né? É o meu chefe que está fazendo isso comigo e eu não tenho poder de mudança. Naquele momento não tem mesmo, não tem como bater de frente, realmente a pessoa está destemperada, está descontrolada, mas num outro momento, talvez numa possibilidade de avaliação da equipe, essas coisas possam começar a aparecer. Talvez conversando com outra pessoa que esse líder respeita, escuta um pouco mais, possa dar uma dica para modificar esse ambiente. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. E se não tem, se esse ambiente está tão nocivo, que está te fazendo mal, e você não tem o que fazer para modificá-lo, comece a buscar um outro lugar, uma outra oportunidade, uma outra possibilidade de trabalho, porque a tendência aí é ficar cada vez pior. Então vamos refletir sobre isso, a gente que está na função de líder, como que estamos agindo em relação aos liderados e quem está na condição de liderado, como está esse ambiente? Está saudável? Porque às vezes a gente nem percebe. Às vezes você sai para trabalhar e aí começa a dar uma angústia, uma tristeza. Sabe a síndrome do domingo à noite? O pessoal fala que acabou o Fantástico, já começa a ficar triste, porque amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Poxa, isso não é saudável, isso não é legal, isso não faz bem para você. Então, é bom pensar, né? Pesar o bom e o ruim dessa situação, tentar descobrir o porquê desse sentimento e fazer alguma coisa para tornar um ambiente saudável ou pelo menos para você, enquanto pessoa, trabalhador, consiga desenvolver mecanismos que isso não te afete de uma maneira tão forte a ponto de virar uma doença, uma depressão, um desânimo generalizado. Então pense nisso, como está o seu ambiente de trabalho e como você está se comportando nele. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!